Tecnologia em Coffea Canéfora, por favor, doutora Eveline Teixeira Cacheta, pesquisadora da Embrapa Café, Universidade Federal de Viçosa, Brasil. A senhora prefere aqui? Prefere aqui? Fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer à comissão organizadora por ter aberto essa oportunidade da gente ter um painel de biotecnologia, porque a biotecnologia é uma ciência relativamente nova, né? Quando a gente vê aí todo esse histórico que está sendo mostrado para a gente, não só no Brasil, como no mundo da cafeicultura, a gente pensa, poxa, mas a biotecnologia está começando. Então, essa oportunidade de mostrar aqui como que a gente está trazendo essa ciência nova, né? Como está sendo adaptada as tecnologias desenvolvidas para a coffea, né? Para o café, é bem interessante. E eu digo ainda que a biotecnologia é uma ciência muito ampla, né? A gente tem, a gente vê na mídia o tempo todo os marcadores moleculares, as ômicas todas, genômicas, transcriptômicas, metabolômicas, tudo isso passa pela transgenia, passa pelos cultura de tecido, ou seja, nós temos um enorme desafio, porque nós temos uma ciência extremamente ampla, relativamente nova, e que nós queremos o quê? Adaptar, trazer para cá, para que a gente possa incorporar essa ciência com as outras que já vêm sendo usadas aí, como a fitopatologia, a entomologia, a genética, a biometria, todas essas ciências em prol do quê? De auxiliar no melhoramento genético e, consequentemente, na cafeicultura do Brasil e do mundo. Então, a proposta hoje do painel seria trazer alguns exemplos, é claro que não teria como trazer tudo, do que está sendo feito, o que a gente está começando a trabalhar, né, de adaptar essas metodologias para Coffea Canéfora. Então, serão 3 palestras, né, de excelência aqui, mostrando um pouco sobre isso. Então, não vou falar muito, porque acho que a gente, pelo adiantado da hora, vamos aos experts, as pessoas que vieram aqui para mostrar um pouco dessa biotecnologia. Então, primeiramente, a primeira palestra será proferida pelo Dr. Alan, o Dr. Alan Carvalho de Andrade, que é pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que vai trazer para a gente do que está sendo feito em termos de sequenciamento completo do genoma de Coffea canéfora. Vamos assistir, então, Alan Carvalho de Andrade, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasil. Alan, por favor. Bom, obrigado. Da mesma forma, eu gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora, né, pelo convite, e dizer que é uma honra de estar aqui participando e celebrando com vocês do Incapé essa história apresentada por você, Romário, de trabalho, competência e, inquestionavelmente, de muito sucesso. Parabéns. É uma honra poder estar aqui. E, da mesma forma, também mencionar que sempre, né, desde o início, quando comecei meus trabalhos na Embrapa, o Incapé demonstrou e nos recebeu sempre de portas abertas para as nossas parcerias e as colaborações. Então, agradeço aqui de público e espero efetivamente um dia que a gente realmente alcance e a gente possa ajudar de alguma forma esse programa de melhoramento que em 10 anos, 130% de aumento de produtividade é inquestionável. Parabéns. Bom, me foi solicitado pela comissão falar um pouco sobre o sequenciamento completo do genoma de Coffea canéfora, né? Aproveitando um pouco, acho que o Dr. Pierre já mencionou muito da importância de canéfora, mas eu vejo que é uma fonte muito importante de diversidade também para o arábica, né?
Foi aqui mencionado os trabalhos de IAC, e a gente deve se lembrar que um trabalho pioneiro do Dr. Alcides Carvalho foi a duplicação do canefra para o cruzamento com o arábica, né? Eu não me lembro quem me antecedeu e disse que essa coisa é a coisa que mais parece com café, né? Mas se essa coisa não fosse boa, ele não teria duplicado para utilizá-lo num cruzamento de canefra, de arábica. Então, é de extrema importância, e foi muito bem proferido e apresentado pelo Dr. Pierre, que a gente mantenha e tenha acesso a essa variabilidade genética. Ele também comentou, e é por isso, que é uma espécie diploide, e por isso o canefra foi escolhido para a gente começar a ter um genoma de referência para ajudar nas pesquisas e no melhoramento do cafeeiro. É uma espécie que tem muita diversidade, por ser alógama, né? Então, é a base de todos os trabalhos também na genética molecular. Bom, como desafios que nós temos, tanto para os produtores e para a indústria, né? Eu acho que alguns deles já foram mencionados. Nós temos aí os desafios das mudanças climáticas que nós temos que resolver, né? E o melhoramento tem que estar pronto para dar essas respostas. Nós temos a competição com outras commodities. A gente, haja vista, a gente pode ir no estado de São Paulo, que é praticamente cana, né? E existe uma tendência muito forte do café ter que sobreviver e ter que dar resultados financeiros aos produtores. E essa competição, a gente também tem a responsabilidade de garantir ao produtor. O professor Ney acabou de mencionar sempre uma demanda e uma pressão por sistemas de produção mais sustentáveis, né? É outra resposta que a pesquisa tem que dar, também mencionado pelo Romário, né? No sistema de cultivo consorciado. A preservação de recursos naturais, né? A escassez de minerais, talvez no futuro, de água. Então, nós temos que produzir a mesma quantidade ou até mais no mesmo espaço de área. Qualidade. O café sempre tem competição com outras bebidas e somente com qualidade. Eu me lembro do Dr. Ernesto Willi falando, com prazer é que a gente vai conseguir, né, manter essa condição da competitividade da bebida do café. E, além disso, também os aspectos socioeconômicos. Muitos de vocês podem estar perguntando, ué, mas o Brasil já não tinha concluído o Genoma Café em 2004? O que esse cara, quase 10 anos depois, ainda está falando sobre isso? Então, eu gostaria de esclarecer aqui que, naquela época, o que foi feito foi o que é chamado de genoma funcional, ou seja, somente os genes expressos ou uma fração do genoma é que foi sequenciado. E isto foi devido a custo. O custo para se fazer um sequenciamento completo era muito elevado naquela época. Então, aqui dá para vocês verem, na parte de baixo, foram os genes que foram sequenciados, né? Mas toda a linha superior é o genoma completo. Então, ainda faltava muita informação. Naquela época do genoma funcional, e que foi muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, a gente trouxe para a cultura do café condições de trabalhos moleculares, que até então não existiam. Essas ferramentas que a gente chama, né, de ferramentas básicas, eram disponíveis somente para outras culturas. E foi extremamente importante a conquista e a conclusão daquele projeto. Como nós podemos ver, somente uma fração foi feita de Cofer Canefra. Na verdade, uma parceria com o INCAPER,
é o clone 14 que foi sequenciado. Mas do total de sequências, de cerca de 200 mil, somente 15 mil, ou pouco mais que isso, é que foram sequenciadas de coffea canéfora. Além disso, havia também um projeto da Nestlé, em parceria com o Cornell, onde eles também fizeram um projeto semelhante em canéfora e produziram um pouco mais de sequências de canéfora. Como eu disse, o custo era muito elevado, mas já em 2006 já se previa ou já se observava um decréscimo vertiginoso do custo, à semelhança do que ocorreu na parte de informática. Ou seja, a cada dia nós vemos computadores mais potentes, mais velozes, com maior capacidade de armazenamento e a custos mais baixos, né? E nos últimos 5 anos, isso que eu acho que foi preponderante, nós na nossa área, vivemos realmente uma verdadeira revolução nas tecnologias de sequenciamento. Novos equipamentos, produzindo muito mais sequências e o custo sempre abaixando. Isso, então, pode ser observado nesse gráfico, a mudança na tecnologia, quer dizer, o projeto Genoma Funcional do Café foi em 2005, né? Que seria essa segunda geração de sequenciadores capilares. Vocês podem observar a magnitude de aumento de produção de sequências por dia. É da ordem de 100 mil vezes mais produtivas e a custo mais baixo. Dessa forma, então, à semelhança de várias outras culturas, vários projetos de sequenciamento completo se iniciaram. Aqui também nós podemos observar o aumento na produtividade das tecnologias de sequenciamento. Observando de 2010 a 2011, o aumento chega a cerca de 1000 vezes de um ano para outro. Então, é verdadeiramente uma revolução. E o custo está aqui representado. O primeiro genoma humano custou cerca de 70 milhões de dólares. Hoje, nós temos o mesmo genoma sendo sequenciado por 250 mil dólares. Então, é uma redução também de uma magnitude violenta. E isso abre toda uma perspectiva para a aplicação dessa tecnologia associada no melhoramento, uma vez que vai ter custos competitivos. Vejam aqui o número de genomas de plantas sequenciados. Nós temos aí citros, mamão, cacau, arroz, uva, até mandioca. Como que o café, com essa importância, não vai figurar aqui? Então, é nosso dever, e é extremamente importante, que o café também tenha essas ferramentas à sua disposição para aplicação no seu melhoramento. Vejam bem que isso foi uma revisão de fevereiro na Nature, e até então o genoma do tomate não estava concluído. Já em maio, a publicação da Nature com o genoma do tomate. Então, muitos projetos em andamento, e eu tenho a alegria de dizer que o projeto do café também já foi concluído e está simplesmente na fase de elaboração do artigo, né? Isso foi iniciado numa rede em 2005, onde foi criada a International Coffee Genome Network. Então, já naquela época, com a publicação
com os trabalhos do Brasil na parte de genoma funcional, se montou essa rede e muitos dos que estão aqui foram os responsáveis para a execução desse projeto de sequenciamento completo do genoma de Coffea canephora. Essa é a equipe que participou desse projeto, é uma equipe internacional, né? A gente chama de International Canephora Sequencing Consortium. Tem vários pesquisadores franceses, americanos, eu representando o Brasil, italianos, da Austrália, Índia e Canadá. O genótipo que foi usado foi um duplo haploide, chamado de HD 294, que foi produzido no IRD. Por quê? Porque, sendo duplo haploide, ele é homozigoto. Então, a montagem do genoma se torna muito mais facilitada, por ser homozigoto, né? E no caso do canephora, a estimativa de tamanho é de 710 megabases, 700 a 800. Então, como eu disse, toda a fase de sequenciamento já foi completa. Aqui tem algumas estatísticas da estratégia que foi usada, né? E nós tivemos aí a produção de cerca de 30 vezes o tamanho do genoma para se ter uma montagem eficiente. Bom, e aí, Alan, o que a gente faz com isso? Qual é a importância de se ter isso? Bom, aqui eu já mostro um exemplo de uma pequena região do genoma, que onde a gente tendo a sequência de referência, a gente consegue, utilizando as novas tecnologias, praticamente ter uma radiografia do DNA de um indivíduo de interesse no melhoramento. Ou seja, a gente pode genotipar atualmente vários indivíduos e a gente consegue ver todas as diferenças, alinhando dessa forma as sequências com base na referência. Esse é um tipo de alinhamento onde a gente... Isso aqui já é dado de café e já é dado, se eu não me engano, de um dos clones do Incapé, onde a gente começa a comparar, por exemplo, no caso, o 14 e o 22. O que existe em termos de diferenças genotípicas entre dois clones que a gente sabe que tem diferenças fenotípicas. Bom, a aplicação vai ser com base nessas diferenças. Na verdade, eu vou adiantar um pouquinho, eu acho que genética molecular é similar à genética, né? O princípio é o mesmo. Tudo se baseia em comparações. No caso da genética clássica, a observação é feita somente em dados morfológicos ou fenotípicos, características fenotípicas. No nosso caso, de posse das diferenças fenotípicas, a gente pode, então, comparar as diferenças genotípicas, certo? E tentar associar essas diferenças genotípicas a um determinado fenótipo. Existe uma outra maneira também de se fazer isso, que é a comparação com base em similaridades. Ou seja, a gente sabe atualmente que o genoma de café é muito parecido com o genoma de videira, por incrível que pareça. Duas bebidas maravilhosas. E com o sequenciamento completo da videira e do café, a gente comparando isso, de todos os genomas sequenciados, o genoma do café é o mais parecido, ou que se parece mais com o genoma do café, é o da videira. De posse dessa informação, a gente consegue utilizar, por exemplo, trabalhos que foram feitos em videira, um gene de resistência a um determinado patógeno em videira, pode também ser um gene de resistência a determinado patógeno em café.
É isso que eu chamo de similaridade, ou uma rota metabólica para um determinado composto bioquímico que vai afetar a qualidade de bebida. Se ela é similar em café e videira, então a gente pode utilizar informações de videira, do conhecimento gerado com uva, e procurar a mesma região no genoma de café e tentar avançar nesses trabalhos. Voltando um pouquinho, então é aquilo que eu estou falando. Pegamos esse exemplo no meio, onde a gente tem uma população do tipo, como o PR diz, PN, né? Que seria uma população não natural, mas já mixigenada, vamos dizer assim, né? O que é possível fazer, uma vez tendo esse genoma de referência, é justamente associar marcas, mas aí não uma marca em determinado local, marcas em toda a extensão do genoma. Em características quantitativas, isso é extremamente importante, porque em características quantitativas a gente tem contribuições de vários genes, em pequenas contribuições de vários genes, e que no final vão resultar naquele fenótipo de interesse. Então, a gente consegue, então, acompanhar todas essas marcas como representadas nessa linha 1, linha 2, e dessa forma, então, predizer o comportamento desse material no campo. Isso é chamado de seleção genômica, que é o que está representado do lado direito. Então, a gente associa essas marcas com determinadas características, testa um modelo, né? Tem modelos matemáticos para fazer essa predição, e com isso, você nunca mais vai precisar colocar essas plantas no campo. Somente com essas marcas, você já consegue saber qual será, por exemplo, se uma característica foi testada no modelo é produtividade, e você testou isso com esse modelo, você genotipa, e numa mudinha você já sabe que aquela planta vai produzir X, Y ou Z. E daí o custo. É por isso que é vantajoso. O custo se reduz, porque você não tem o custo de todas essas gerações no campo, simplesmente com uma genotipagem. Isso é nada mais dizer do que a realidade que nós temos, ou que em breve teremos, de prever doenças, né? Então, com um simples exame de DNA, nós vamos saber se nós estamos predispostos a ter diabetes, câncer. Então, o que está acontecendo em termos agronômicos em plantas é a mesma situação. É uma predição anterior com base nos seus dados genotípicos. Mas, para se chegar a isso, é essencial ligar essas marcas que eu falo, essas diferenças em DNA, com uma característica fenotípica. Então, eu acho que atualmente todos nós devemos e estamos concentrados justamente na fenotipagem. Caracterizar esses materiais, nós temos lá, com a colaboração do INCAPER, cerca de 3.500 plantas de conilon, né? E nós estamos realmente concentrados em caracterizá-los fenotipicamente da melhor forma possível, de tal forma que depois a gente consiga associar diferenças genotípicas com as diferenças fenotípicas observadas. Então, é onde o pessoal anda passando todo o tempo, ou a maior parte do tempo, observando essas plantas, o que é muito prazeroso. Bom, será que eu estou sonhando ou imaginando coisas não factíveis? Então, eu realmente peguei um exemplo de eucalipto,
que estão um pouco mais avançados que a gente. Esse é um dado publicado recentemente, em 2012, né, por colegas da Embrapa. O que nós vemos representados nesses dois retângulos, na parte de cima, são os diferentes cromossomos, 1, 2, né, até 11. E em cada um desses cromossomos são as marcas que foram identificadas, são aquelas marcas que eu estou dizendo, relacionadas no retângulo superior, CBH, que é a circunferência do tamanho do peito, né? Circunferência da árvore. Então, todas essas marcas foram identificadas como importantes para diâmetro da árvore. Em amarelo, são duas populações em duas localidades. Uma população é de uma empresa, se eu não me engano, é a Fibria, e em verde é outra população. E eles realmente validaram. Então, isso era predição, né? Treinaram o modelo, então, para ter tal diâmetro, precisa dessas marcas. Genotipos esses indivíduos, e aí levaram no campo, tinha o que o modelo previa e o que eles observaram no campo, validando a tecnologia. Para diferentes características, circunferência, altura, né, crescimento, essa gravidade específica da madeira e pulp yield, seria rendimento da madeira, né? E para cada um desses retângulos é uma característica, CBH no alto, a altura de crescimento, o quadrado de baixo, essa outra característica, WSG superior e PY na de baixo. Ou seja, para cada característica, um conjunto de marcas. Bom, e esse é o resultado. No gráfico da esquerda, nós temos, na linha vermelha, uma das populações, na linha sólida, o que o modelo previa, e na linha pontilhada, o que foi observado. No gráfico da esquerda superior, nós podemos ver que elas se coincidiram. Então, simplesmente com base naquelas marcas, teve 100% de correlação quando eles levaram esse material no campo. Dado observado. No caso da outra população, que são as linhas em azul, uma diferencinha, mas a gente observa que o comportamento foi bem parecido. Linha sólida, o que previu o modelo, e linha tracejada, o que foi observado. E assim por diante. A outra característica, uma alta correlação, uma alta coincidência, o gráfico de baixo, cada um para as suas características. Então, eu tomei o exemplo de eucalipto, que isso já é uma realidade em outras culturas. É fato, é dado publicado recentemente, então um pouco na frente, e eu me sinto muito satisfeito de dizer que a gente tem agora, com esse genoma de referência em café, a possibilidade também de perseguir ou seguir nessa direção e nesse caminho. Então, acho que a mensagem básica que eu gostaria de trazer aqui é isso, que quanto mais esforços a gente conseguir agregar em termos de caracterização fenotípica desses materiais, a gente vai ter confiabilidade, porque a genotipagem já não é um problema. Eu acho que o café hoje, qualquer pesquisador que tiver vontade de trabalhar com genética molecular, ele vai ter as mesmas ferramentas que a soja, que o arroz, que as outras culturas. E isso me alegra muito. Agradecer novamente o INCAPER, o CIRRAD, na pessoa do meu
meu parceiro Pierre Marratini, uma pessoa que já está conosco há mais de 5 anos e que está sempre lá nos apoiando, nos ajudando. E as financiadoras que nos apoiam. E quem sabe, né, num futuro, numa parceria com o ICAPER, nós não tenhamos a variedade Vitória Genome. Quem sabe? Muito obrigado. Esta foi a participação de Alan Carvalho de Andrade, que gentilmente permanecerá conosco para a fase de debates. Próximo tema, marcadores moleculares envolvidos na qualidade de cófia canéfora. Convidamos o chefe do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Nestlé, França, Pierre Braun.